A disparada de casos de dengue em Minas Gerais levou o governo do estado a decretar situação de emergência. Os postos de saúde estão lotados de pacientes. A mãe da Fernanda está há 2 dias internada nesta unidade de pronto atendimento de Belo Horizonte com sintomas de dengue. Tem gente para todo lado lá tomando soro. O número de casos confirmados de dengue na capital mineira saltou de 157 para 665 em uma semana. Para ajudar a desafogar as UPAs que têm ficado assim sobrecarregadas, a Prefeitura de Belo Horizonte abriu 5 postos de saúde este fim de semana para atender especialmente os casos de suspeita de dengue. Depois de 3 dias com febre e dor no corpo, a Caroline decidiu vir ao posto e descobriu que também está com dengue. Muito mal, não tô aguentando nem parar em pé, de muita tontura. Vizinhos, parentes, já muitos casos. Desde que começou as chuvas, está tendo muito caso. O maior hospital de Ipatinga, no leste de Minas, atingiu a capacidade máxima por causa da dengue e da chikungunya. A prefeitura pediu que a comunidade só busque atendimento de urgência e emergência no pronto-socorro em casos de extrema necessidade. A doença já se espalhou por todo o estado. Por isso, o governo de Minas publicou hoje no Diário Oficial o decreto de situação de emergência em saúde pública e fica autorizada a adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção do aumento da incidência de casos de arboviroses. A medida vale por 180 dias. A gente deve aí, em um mês e meio, bater um nível muito alto, muito comparável com níveis como 2016 e 2019, que foram anos epidêmicos muito graves. Então, este início é o momento certo para que a gente já prepare o sistema de saúde para receber esses pacientes que devem chegar. Além de Minas Gerais, os governos do Distrito Federal e do Acre também decretaram situação de emergência por causa do avanço da dengue. O posto de saúde tão cheio, né? Porque o pessoal não se cuida, né? Descuida, né? Hoje eu vim fazer o teste da dengue, né? Que eu tô com todos os sintomas. Aí meu filho veio fazer ontem. O país registrou quase 121 mil casos de dengue neste ano, de acordo com o Ministério da Saúde. 12 pessoas morreram. Distrito Federal e Acre têm a maior incidência de casos por 100 mil habitantes, seguidos por Minas Gerais, Paraná e Goiás. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime, faz um alerta. O problema é quando a pessoa já teve algum episódio de dengue no passado e tem uma reinfecção, uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, e nesses casos, então, a nova infecção pode ser potencialmente bem mais grave. Sucatas e milhares de carros abandonados, espalhados nas ruas, aumentam ainda mais o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Na maior cidade do país, São Paulo, o problema é crônico e causa medo. Com medo de que tem alguém dentro do carro, de madrugada. No Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública removeu, no ano passado, mais de 1.100 carcaças das ruas. Mas ainda há outras incomodando. Tem mais de um ano que eles estão aqui e está esse problema aí da dengue, né? Em Goiás, o Detran montou uma patrulha para acabar com cenas como essa. O dono de uma empresa de sucatas mantinha mais de 100 veículos ocupando espaços públicos. Os fiscais deram 7 dias para ele resolver a situação. Ele cumpriu a ordem, alugou um terreno para guardar os carros. O local está limpo. Os veículos são todos retirados da via. Aqui em Goiás, o Detran estima que mais de 10 mil veículos velhos ou carcaças estão obstruindo calçadas e ruas, além de poluir o meio ambiente e servir de criadouro para insetos, como o mosquito Aedes aegypti. Em algumas regiões, bairros quase inteiros estão tomados por estas sucatas. Essas carcaças de carros, elas podem acumular água. Acumulando água, nós teremos uma população de mosquito muito maior e podendo aí ter o risco de transmissão, podendo inclusive ter uma epidemia. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, os fiscais encontraram 30 carros. Esse estava cheio de larvas de mosquito, deixando a vizinhança preocupada. Meu marido ligou para falar sobre isso, se eles iam tomar providência com a chuva e tá demais o mosquito aqui. Né? Aí espero que realmente eles tomem providência. O mutirão da limpeza recebeu a reclamação
e levou os carros para o pátio do Detran. A multa para quem abandona o veículo vai de R$ 2.000 a R$ 5.000. Você não pode deixar nem ocupar as calçadas ou as vias públicas de forma definitiva. E essas pessoas se apropriam de um bem público como fosse seu particular. Na Bahia, 2 crianças morreram quando o carro em que elas estavam foi arrastado por uma enxurrada ontem à noite na BR-242, a 190 quilômetros de Salvador. As chuvas também obrigaram 500 pessoas a deixar as casas em Muquém de São Francisco, no interior do estado. Na capital, a Defesa Civil atendeu a mais de 30 chamados de deslizamento de terra. Vamos ver agora a previsão do tempo em São Paulo com Eliana Marques. Eliana, muito boa noite para você. Boa noite para você também, Aline. Boa noite para o Márcio e boa noite para você. Em Salvador, a média de chuva de janeiro é de 77 milímetros, mas choveu 119 de ontem para cá. E do início do mês até agora, a cidade registrou quase o dobro do que é normal para essa época. Neste domingo, onde tem risco de muita chuva, é no centro-oeste da Bahia, no sul do Piauí, do Maranhão, no Tocantins, no sul do Pará, do Amazonas, em parte do Acre, de Rondônia, também no norte de Mato Grosso, de Goiás, em grande parte de Minas Gerais, no Espírito Santo e no norte do estado do Rio de Janeiro. As capitais mais chuvosas devem ser Palmas, Rio Branco e Porto Velho, com 30 e 31 graus à tarde. De 26 a 28 graus em Brasília, Belo Horizonte e Vitória, que também estão no caminho da chuva intensa. O que está deixando o tempo instável é a zona de convergência do Atlântico Sul, representada por essa escadinha aqui. Ela é uma faixa de nuvens carregadas sobre parte do norte, do nordeste, do centro-oeste e do sudeste. Essa condição predominou ao longo da semana e persiste até amanhã. Na segunda-feira, as instabilidades enfraquecem nas regiões atingidas por tempestades nos últimos dias. Já neste domingo, Rio de Janeiro, São Paulo e as capitais do Sul têm possibilidade de chuva forte por causa do tempo abafado, com 28 graus na capital paulista e 31 no Rio. As duas cidades podem registrar temporais isolados à tarde e à noite. Enquanto em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre pode chover a qualquer hora do dia, máximas de 24 a 28 graus. Os termômetros chegam aos 30 graus em Goiânia. Em Manaus, Macapá, Belém e São Luís, 31, 32 em Fortaleza e 33 graus em Teresina, todas com pancadas de chuva isoladas. O sol predomina em parte do sertão nordestino, do Rio Grande do Norte a Pernambuco, também no norte de Roraima, no sul de Mato Grosso, em parte de Mato Grosso do Sul, no oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul. As únicas capitais ensolaradas o dia todo são Cuiabá, Boa Vista e Campo Grande, com até 38, 36 e 33 graus. Um bom domingo. Márcio e Aline. Obrigada, Eliana. E logo a seguir, a falta de peças atrapalha o crescimento das empresas aéreas em todo o mundo. 7 países anunciaram que suspenderam o financiamento da Agência da ONU de Ajuda a Refugiados Palestinos. A agência demitiu um grupo de funcionários suspeitos de envolvimento no ataque do Hamas contra Israel em outubro. Reino Unido, Itália, Holanda e Finlândia se juntaram aos Estados Unidos, Canadá e à Austrália e anunciaram que vão parar o repasse à Agência da ONU para os Refugiados Palestinos até que a investigação sobre o caso termine. A Alemanha, a França e a União Europeia expressaram preocupação, mas ainda não confirmaram se vão suspender o financiamento. Ontem, a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos anunciou que demitiu e abriu uma investigação criminal contra um grupo de funcionários suspeitos de envolvimento nos ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro. 1.200 israelenses morreram. Mais de uma centena ainda são reféns. As informações sobre a suposta conexão dos funcionários com os terroristas foram fornecidas por Israel à agência da ONU. Não se sabe quantos funcionários estariam envolvidos. O exército israelense divulgou hoje imagens de ataques a posições do Hamas em Gaza.
A divulgação ocorreu um dia depois de o Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas determinar que Israel adote medidas para proteger a população no território palestino de ações que possam configurar o crime de genocídio. Em outra ação, Israel afirmou ter matado 11 terroristas que tentavam colocar explosivos perto das tropas em Khan Yunis, cidade ao sul de Gaza. De acordo com a agência Associated Press, um dos mísseis lançados sobre Gaza na madrugada de hoje atingiu esse edifício residencial em Rafah, matando uma mulher e 2 crianças e deixando dezenas de feridos. Os efeitos da guerra se estendem a outras regiões. Os Estados Unidos interceptaram mais um míssil do grupo rebelde Houthis no Mar Vermelho. A operação aconteceu horas depois de os Houthis atingirem um navio petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall no Golfo de Aden. Os Houthis apoiam o Hamas e são financiados pelo Irã e vêm atacando uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. O sábado marcou os 79 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. O 27 de janeiro foi escolhido pela ONU como Dia Internacional em memória das vítimas dos horrores do Holocausto. 6 milhões de judeus, além de ciganos, homossexuais e outras minorias, foram assassinados pelo regime nazista e seus aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Em Auschwitz, uma cerimônia contou com a presença de sobreviventes. Bernard Offen, de 94 anos, é uma das vítimas que sobreviveram. Me dói que tal coisa esteja acontecendo hoje. O Holocausto aconteceu por causa do ódio aos outros, especialmente aos judeus. Estamos em uma época muito perigosa neste planeta, disse ele. Em Nova York, 1 minuto de silêncio durante a reunião da ONU. A chefe do escritório americano de combate ao antissemitismo, Deborah Lipstadt, disse que o Holocausto é um testemunho dos perigos do preconceito, da discriminação e da desumanização. Serve como um forte lembrete das consequências catastróficas do ódio desenfreado. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que o mundo está testemunhando como o ódio está se espalhando a um ritmo alarmante. And today is more important than ever, especially in the wake of the horrific 7 October Hamas attacks. E lembrou que a data de hoje é ainda mais importante depois do ataque brutal do Hamas em outubro. Durante todo o fim de semana estão previstas mais de 300 manifestações para lembrar as vítimas. No Vaticano, o Papa Francisco também lembrou as vítimas do Holocausto. A guerra em si é a negação da humanidade. Não nos cansemos de rezar pela paz, para que os conflitos cessem, para que as armas parem e que sejamos salvos, pediu Francisco. Penso ao Medio Oriente, à Palestina, a Israel. O Papa disse que pensa ainda no Oriente Médio, na Palestina e em Israel e na Ucrânia, principalmente pelos bombardeios que atingiram zonas habitadas por civis, espalhando morte, destruição e sofrimento. Em Santa Maria, do Rio Grande do Sul, sobreviventes e parentes das vítimas lembraram os 11 anos do incêndio da Boate Kiss. Em frente ao prédio foram colocados 242 pares de sapatos para representar todas as pessoas que morreram em decorrência do incêndio. Familiares e sobreviventes fizeram uma caminhada até o local e uma vigília. Às 2h30 da madrugada, horário em que o incêndio começou em 27 de janeiro de 2013, eles leram os nomes dos mortos. Alexandre Prado, Alex Giacomelli. Eu sinto muita tristeza de saber que a minha filha veio para se divertir e não saiu daí de dentro. Muitos usaram máscaras que estavam com as bocas tapadas em sinal de protesto contra o que classificam de lentidão da justiça. O incêndio começou quando um integrante da banda que se apresentava acendeu um artefato pirotécnico no palco. O revestimento de espuma pegou fogo e a fumaça tóxica tomou conta do ambiente. Além dos mortos, mais de 600 pessoas ficaram gravemente feridas.
Os 2 sócios da boate e os 2 integrantes da banda foram condenados em dezembro de 2021. Ficaram presos 8 meses, mas acabaram soltos depois que o júri foi anulado por decisão da Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu ter havido irregularidades no julgamento. O novo julgamento de Alessandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão está marcado para daqui um mês. 242 pessoas mortas. Mais quantos aí sobreviventes, e aí vai ficar por isso mesmo, tem que ter justiça. Aí nós vamos descansar, o coração, da mãe vai descansar. A Justiça dos Estados Unidos aceitou ontem à noite o pedido de recuperação judicial da Gol, que tem dívidas de quase 41 bilhões de reais. Com a decisão, os credores ficam proibidos de abrir ou dar continuidade a ações judiciais e administrativas contra a empresa, que agora precisa apresentar um plano para organizar suas finanças. O pedido foi feito nos Estados Unidos porque é lá que está a maior parte dos credores da empresa. A Gol informou que todos os voos previstos serão cumpridos normalmente e que todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor. Companhias aéreas em todo o mundo vêm enfrentando a falta de peças para manutenção. O desabastecimento é um desafio para o crescimento do setor. Há menos aviões no céu, porque aqui embaixo as companhias aéreas enfrentam o que descrevem como uma crise global da cadeia de suprimentos para a indústria de aviação. A falta de peças e componentes atinge o mundo todo e, segundo empresas e especialistas do setor, é algo que vem se agravando. Esse é um problema que já vem se arrastando já desde a época da pandemia, em que houve uma redução muito grande na capacidade produtiva do mundo todo, se tornou um pouco mais crítico com essas crises geopolíticas que estão havendo, leste europeu e agora Oriente Médio, com várias consequências econômicas em diversos países produtores desse tipo de equipamento. O alerta sobre esse gargalo para o setor foi da IATA e veio em dezembro passado. Em comunicado, a Associação Internacional de Transporte Aéreo informou que a falta de peças impacta a manutenção de alguns tipos de aeronaves e motores e limita a capacidade de expansão e renovação da frota. A falta de peças e componentes é descrita como um desafio por todas, mas varia de empresa para empresa, dependendo de fornecedores, estoques e capacidades das oficinas de manutenção. A Gol informa que a oferta de voos foi entre 15% e 20% menor no ano passado, cerca de 120 viagens a menos por dia, e que os custos de manutenção cresceram 35% acima do período pré-pandemia. A Azul informa que tem atuado intensivamente junto a fabricantes e fornecedores para minimizar os impactos em suas operações. A Latam também afirma que tem feito uma gestão minuciosa do estoque de peças para reduzir os impactos. O trabalho para o reparo de peças, sob rigorosa fiscalização das normas de segurança, é intenso, mas oficinas como essa em São José dos Campos, no interior de São Paulo, enfrentam ainda um outro problema: a falta de mecânicos. Muitos foram demitidos ou se aposentaram durante a pandemia e o treinamento para a área é demorado. A gente tem que se preparar para treinar nossa própria mão de obra. Existem algumas empresas na Europa, grandes empresas, que já desenvolveram as próprias escolas. Para ter a formação básica, você está falando de 5 a 6 anos. Então a gente vê que é um programa de longo prazo e que, se a gente não começar, vai ficar cada vez pior. O governo exonerou ontem à noite o delegado da Polícia Federal, Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho, do cargo de coordenador de aviação operacional. Segundo a PF, ele é suspeito de participar de espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Carlos Afonso foi secretário de Planejamento e Gestão da ABIN quando Alexandre Ramagem comandava a agência. Essa semana, o ex-diretor-geral da agência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação por suspeita de usar a ABIN no monitoramento ilegal de políticos e autoridades públicas. Amanhã, um Fantástico repercute a execução de um preso por gás nitrogênio, a primeira na história dos Estados Unidos. A seguir, o número recorde de blocos, megablocos no Carnaval do Rio de Janeiro.
O clima de carnaval já tomou conta das ruas do Rio de Janeiro. A temporada de megablocos promete atrair milhões de pessoas com um número inédito de desfiles. O pagodão baiano invadiu as ruas do Rio de Janeiro. Léo Santana transformou essa avenida no centro da cidade num mar de gente. Quanta gente, cara. Caramba, nem nos meus maiores sonhos eu imaginei arrastar tanta gente no Rio de Janeiro. O trio elétrico do Bloco da Gold puxou mais de 500 mil pessoas, segundo os organizadores. Seu marido tá aqui, mas... também amo Léo Santana. Sou apaixonada, mas também Léo Santana, hoje é o amorzão. Léo Santana trouxe toda a energia da Bahia aqui pro Rio de Janeiro, num repertório grandes sucessos que estão levando a multidão de foliões à loucura. Ferrugem e Marvila também participaram do cortejo. É um sonho realizado para todo mundo que ama Léo Santana e vou até o final. Dernival aproveitou tudo que podia e diz que não veio a passeio. Vamos bombar, a gente veio para bombar. Eu tô aqui para quebrar tudo, eu vou quebrar tudo. A temporada dos chamados megablocos no Rio vai bater um recorde esse ano, com 10 atrações até 18 de fevereiro. Entre elas, o bloco da Favorita, com uma homenagem a Preta Gil, o tradicional Bola Preta, Ludmilla, Anitta e Monobloco. Com um público gigante, esses cortejos estão se consolidando no Carnaval do Rio. Precisam de espaços mais amplos e grande estrutura de som, banheiros e segurança. Os desfiles começaram no último fim de semana, com Carrossel de Emoções e Daniela Mercury no trio elétrico. Segundo final de semana dos megablocos, o Rio de Janeiro está preparado, o Rio de Janeiro sabe receber como ninguém. Nas ruas, uma variedade de ritmos. Amanhã é dia de funk, com a cantora Lesha. Além dos megablocos, ao todo, mais de 400 cortejos vão passar pelo Rio. A diversão já começa pelos nomes. Hoje, o Desliga da Justiça reuniu foliões fantasiados de super-heróis. Vamos lançar o poder da paz, da harmonia e de curtição 100% de todo mundo que está aqui no bloco. Também teve Espanta Neném, Imprensa que eu gamo. Criatividade e alegria dos primeiros gritos de carnaval. Carnaval é alegria, felicidade, tudo de bom. Eu não esquece problemas, esquece tudo. Em Minas Gerais, tecnologia e conscientização se unem para proteger cenários históricos durante o carnaval. Não demora para essas ruas ficarem cobertas de gente, muita gente. Os prédios centenários da Praça da Liberdade em Belo Horizonte, tombados pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, já estão protegidos. A preocupação é para que a festa, tão rica em alegria, não vire prejuízo. Quaisquer danos a esses bens são dificílima reparação com alto custo, já que são objetos únicos para a nossa história, para a nossa memória e para a nossa identidade. O Ministério Público Estadual recomendou que blocos e escolas de samba devem manter uma distância de segurança dos prédios e bens protegidos das cidades históricas de Minas e precisam ter autorização para a instalação de equipamentos de som, por exemplo. Prefeituras, companhia de energia e bombeiros devem fiscalizar as instalações elétricas e de materiais inflamáveis, como botijões de gás. A Polícia Militar vai usar drones e acompanhar na sala de controle o comportamento dos foliões. Cometeu qualquer tipo de dano ao patrimônio, pichações, quebrar qualquer tipo de patrimônio, às vezes até mesmo urinar. A gente tem em estátuas, em monumentos, o que já houve, serão conduzidos à delegacia e responderão por esse dano.
a histórica Sabará vai seguir as recomendações de segurança. A gente faz ações educativas, tanto com os foliões, com as pessoas que visitam o município, exatamente na preservação desse patrimônio público nosso. Aqui em Ouro Preto, que tem o título de Patrimônio Mundial da Unesco, foram adquiridos aparelhos como este aqui, olha só, o decibelímetro. É para monitorar a potência do som pelas ruas estreitas da cidade histórica. A música tem que sacolejar os foliões aí embaixo e não a estrutura dos casarões centenários. Essas telhas dessas casas são do século XVIII, as janelas, as vidraças, esses abalos que podem acontecer, além de causar um transtorno físico nas pessoas, pode também causar esse transtorno no patrimônio histórico. A turma que já aproveita o pré-carnaval segue no ritmo da proteção. Patrimônio preservado, carnaval preservado, eu acho que assim a gente consegue manter a história da cidade, todo mundo pode aproveitar a festa de fato e fazer o seu melhor. Começou hoje o Festival de Verão de Salvador. São 25 anos do evento, que é um esquenta para o carnaval. E é para lá que a gente vai ao vivo com a Camila Marinho. Boa noite, Camila. Oi, Márcio, Aline, muito boa noite para vocês. Para quem nos acompanha no Jornal Nacional, fala ao vivo do Parque de Exposições em Salvador. Quem se apresenta neste momento é o cantor Carlinhos Brau, ao lado da banda Baiana System. Vamos ouvir um pouco. Amanhã, mais de 30 atrações vão passar pelos 3 palcos daqui do evento. É uma mistura de ritmos e de encontros musicais inéditos. Os shows começaram no fim da tarde com a apresentação de MC Gabelinho, que recebeu o rapper carioca TZ da Caronel. Já teve também encontro da Isa com Lineker, que animou a plateia. E depois desse show de Carlinhos Brau e da banda Baiana System, tem também Ivete Sangalo, ela que é a única artista a participar de todas as 25 edições do Festival de Verão. Então, por isso, ela preparou um show inédito e muito especial para esta noite, para quem estiver por aqui, porque são 25 anos do festival e são 30 anos de carreira de Ivete Sangalo. Hoje passam por aqui ainda Bel Marques e Cláudia Leite, esses nomes, grandes nomes do axé. Tem Baco Exu do Blues, Pissirico, atração internacional Cello Green, e ainda amanhã os portões do parque serão abertos às 2 da tarde com apresentações de Lulu Santos, Luísa Sonza, Léo Santana, Daniela Mercury e Lealê, muitos outros nomes também. E outra grande atração prevista para amanhã é o cantor Caetano Veloso, ele que interrompeu as férias radicais e decidiu se apresentar aqui no Festival de Verão. São mais de 30 horas de músicas nesses 2 dias para celebrar os 25 anos do Festival de Verão, que já é um esquenta, uma pontinha para o nosso carnaval. Eu volto com vocês. Obrigado, Camila. A Globo vai exibir os melhores momentos do Festival de Verão, hoje depois do Altas Horas e amanhã depois do BBB. Um dos maiores eventos culturais do país presta homenagem aos 80 anos do poeta e compositor Paulo Leminski. Esse é o tempo de sons e melodias na cidade. Mais de 2.000 músicos se reúnem em Curitiba para a 41ª edição da Oficina de Música. Pessoas que muitas vezes nunca se viram, juntas formam orquestras. Verônica enfrentou uma viagem de 28 horas de Montevidéu, no Uruguai, a Curitiba. A musicista diz que chegou cansada, mas as aulas são boas, os maestros são excelentes e compartilhar com os colegas é enriquecedor. Sempre é enriquecedor, assim que sim, vale a pena. O jovem maestro Renan veio do Pará. Essa oportunidade de ter um intercâmbio com artistas internacionais, com maestros e professores internacionais é muito importante para nós jovens músicos, né? As aulas vão desde a música erudita até contemporânea. A oficina também tem apresentações, a maioria de graça. E nesta edição,
uma homenagem. Paulo Leminski, um múltiplo artista, músico, escritor, poeta, que completaria 80 anos em 2024. Leminski criou poemas profundos com frases curtas. Usava trocadilhos, brincadeiras e ditados populares. Grandes nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Moraes Moreira e Arnaldo Antunes interpretaram músicas do poeta curitibano. A orquestra e o coral da Camerata Antiqua de Curitiba preparou um espetáculo com uma obra inédita do músico Tim Rescala, composta a partir dos textos e canções de Leminski. E ser respeitoso, né, a obra dele, mas como ele sempre foi um artista inovador, né, eu acho que a gente tem que sempre trazer algo novo, porque é fazendo assim que essa obra vai ser perenizada. Ele está realmente muito presente, está presente com a sua obra, está presente com a sua imagem, com a sua referência de Curitiba. É uma referência de Curitiba para o Brasil e até para o mundo. Amor, então, também acaba, que eu saiba. A seguir, os gols dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Atletas de diferentes partes do mundo vão disputar amanhã a competição BMX Estilo Livre em São Paulo. E o Brasil tem boas chances de classificar um nome para as Olimpíadas de Paris em julho. No Centro Esportivo da Coab de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, não é o campo de futebol que mais chama a atenção. Gustavo tinha 8 anos quando se encantou pelas formas e pela velocidade das rampas de terra batida. É algo que você só sente, você não pensa, você não olha, isso aqui vai dar medo. Não, mano, você só vai. É um segundo que você não pensa mais em nada. Os voos aumentaram e o nome Gustavo já estava muito simples. Ah, Gustavo? Não. Bala Louca, conheço. Isso aí sim, isso aí eu conheço. Gustavo Bala Louca se tornou tricampeão brasileiro, medalhista pan-americano, finalista em campeonatos mundiais. Depois dessas competições, que vem o Mundial em seguida, Pan-Americano, medalha, e ter conseguido a vaga para o pré-olímpico é o caminho certo que eu estou correndo. Agora, aos 21 anos, ele vai aprendendo a lidar com outros desafios da vida adulta. Pagar as contas também, luz, água, gás, condomínio, é algo que eu nunca tinha pagado, assim, não sabia nem como pagar. Chegou o IPTU em casa, eu falei, o que eu faço com isso aqui? Como é que paga isso aqui? As mesmas rampas que ajudaram o Gustavo a começar uma carreira, agora vão marcar a largada para um salto inédito. Depois da competição aqui em Carapicuíba, ele parte para provas na Ásia e na Europa, em busca de se tornar o primeiro atleta brasileiro a representar o país nos Jogos Olímpicos. Não sei o que realmente seria da minha vida sem esse esporte, sem BMX. Então, não é só para mim, não é só para os amigos, mas sim para realmente, agradecer ao BMX o que ele fez para mim e eu fazer para ele. Além da transmissão do BMX, o Esporte Espetacular deste domingo tem outras atrações. O sábado teve gols nos campeonatos estaduais pelo Brasil. Pelo Carioca, Botafogo e Sampaio Correia. Júnior Santos de cabeça fez o primeiro do Botafogo. E o Jefinho, depois da tabela, bateu na saída do goleiro, 2-0. Flamengo e Portuguesa ficaram no 0-0. O Flamengo está jogando Carioca com um time formado por reservas e jovens jogadores. A equipe principal ainda está fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos. Em amistoso hoje contra o Orlando City, o Flamengo saiu na frente com o gol do Pedro. Angulo empatou para o time norte-americano, 1-1. São Paulo e Portuguesa pelo Paulistão. Luiz Gustavo fez o único gol do jogo. São Paulo 1-0. Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Léo Ortiz de cabeça, 1-0 Bragantino. No finzinho do jogo, Alexandro empatou. Bragantino 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Cruzeiro e Atlético no Campeonato Mineiro. O primeiro gol foi do Atlético, Jonatas, de pênalti. Wesley Gasolina empatou para o Cruzeiro, 1-1. No Baiano, confronto de Bahias. Bahia de Feira de Santana contra Bahia, o tradicional de Salvador, que venceu. Jean Lucas bateu de fora da área no ângulo para fazer 1-0 e no segundo tempo o Everaldo aproveitou o rebote do goleiro para aumentar. 2-0 para o Bahia. Campeonato Paranaense, Atlético e Galo Maringá.
No primeiro minuto do jogo, o Julimar marcou para o Atlético. Alex Nemetz empatou. No segundo tempo, Pablo recolocou o Furacão na frente, 2-1. Pelo Mato Grossense, Cuiabá e Dom Bosco. O Cuiabá ganhou por 5-0. Destaque para o Daverson, que fez 2. E para o paraguaio Isidro Pita, que também marcou 2 vezes. Pelo Campeonato Gaúcho, Alan Patrick fez Internacional 1, Ipiranga 0. Wanderson bateu de fora da área e marcou o segundo. O chileno Arangues fez o terceiro. Internacional 3-0. São José e Juventude. Caian, de voleio, fez 1-0 para o São José. O Jornal Nacional fica por aqui. Boa noite. Boa noite e ótimo domingo. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem São Bernardo e Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Paulista. E nesse vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas informações da equipe do São Bernardo e também as últimas notícias da equipe do Corinthians. O São Bernardo, que na rodada passada ficou no empate, jogando em Campinas, diante do Guarani, joga hoje em casa e vem em busca da vitória para tentar assumir a liderança do grupo D. Já o Corinthians, que foi derrotado em Itu pelo Ituano, joga hoje fora de casa e precisa vencer para retomar a liderança do grupo C. Então, se você é torcedor do São Bernardo ou torcedor do Corinthians, eu faço convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta embaixo o seu palpite, porque São Bernardo e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo, pela terceira rodada do Paulistão. O São Bernardo chega embalado por 2 bons resultados nas primeiras rodadas do estadual. O Bernão estreou vencendo o Ituano em casa e veio de empate contra o Guarani fora de casa. Com 4 pontos, o time ocupa a vice-liderança do grupo D. Contra os mesmos adversários, o Corinthians somou 3 pontos e ocupa a vice-liderança do grupo C. O Timão estreou derrotando o Guarani em casa, mas foi derrotado pelo Ituano em Itu pela segunda rodada. Pelo lado do São Bernardo, o técnico do São Bernardo deve retomar o esquema de 4-4-2 na partida dessa noite. Após atuar com 3 zagueiros, um empate fora de casa contra o Guarani, com isso a tendência é que o time tenha 3 volantes e uma formação mais conservadora no meio de campo. O ataque deve seguir com o experiente dupla Silvinho e João Carlos, com Lucas Tocantins alternando entre um terceiro homem de frente e um quarto jogador ali de meio campo de recomposição. Então a provável escalação do São Bernardo deve ter o Alex Alves, Pedro Carrete, Helder, Arthur Henrique, Vitor Ricardo, Rodrigo Souza, Lucas Lima, Lucas Tocantins, Robson, Silvinho e João Carlos. Já pelo lado do Corinthians, o Mano tem apenas uma dúvida para a partida dessa noite. Com desconforto muscular, o zagueiro Caetano ainda não tem presença garantida. Por causa disso, o clube inscreveu na quinta-feira Raul Gustavo, que segue treinando e se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho sofrida no início da temporada passada, quando estava emprestado ao Bahia. O técnico também pode fazer mudança no meio de campo, setor que não agradou na derrota para o Ituano. Ranieri e Matias Rojas correm risco de perder posição. Fausto Vera pode receber uma oportunidade contra o São Bernardo. Então a provável escalação do Corinthians deve ter o Cássio, Caetano ou Raul Gustavo, Félix Torres, Hugo e Fagner, Maicon, Ranieri, Matheus Araújo, Rojas, Romero e Yuri Alberto. O jogo vai ser apitado pelo João Vitor Gobi, vai ter o assistente número 1, o Evandro de Melo Lima, e o assistente número 2, o Ítalo Magno de Paulo Andrade. O quarto árbitro vai ser o Rodrigo Santos e no VAR é o Rodrigo Guarizo do Amaral. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.